computador que vai rodando e a gente vai acumulando aquela quantidade, né? Aqui é um modelo cognitivo, tentar fazer, né, parear isso, e que a gente vai retendo essa informação dessa quantidade, né, que a gente está visualizando, ou no caso, esse é um modelo também que está associado com tempo, né, de tempo que eu esperei, qual o espaço de duração que foi maior ou menor. E esse foi um modelo muito utilizado principalmente para animais, que viu dentro da psicologia experimental e modelos de reforçamento com intervalo fixo, com razão fixas, o fato de dar algum antagonista ou agonista de dopamina influenciava aí nas respostas desses animais, que às vezes eles tinham mais dificuldade de manter ali aquela razão, aquele intervalo fixo. Pensando em domínios mais gerais, memória de trabalho, né? Essa relação da memória de trabalho com dopamina é uma coisa bem estudada aí, que a memória de trabalho tem como correlato neuroanatômico o lobo pré-frontal, né? Que também é tido como um dos principais lobos de atuação da dopamina, né? Enfim, funções executivas, né? Se a gente pegar esse modelo de funções executivas que considera a memória de trabalho dentro, pensando nisso, vai ter sempre uma relação de dopamina com memória de trabalho. E, por fim, um aspecto relacionado ao desempenho matemático, mas um aspecto emocional, que é que a gente chama de ansiedade matemática, que seria uma fobia, né, específica, um medo, uma tensão que as crianças ou que os indivíduos têm quando são colocados frente a estímulos matemáticos, tarefas matemáticas. Né? A ansiedade matemática é uma ansiedade de desempenho, mas se a gente pegar aí os modelos de ansiedade generalizada, uma das principais explicações fisiopatológicas, né? Enfim, fisiológicas, na verdade, tem a ver com quantidade, liberação, inibição, tanto de serotonina quanto de dopamina. Né? Então, assim, a gente poderia fazer essa associação que variações no nível de dopamina teriam também alguma implicação. Bom, e como operacionalizar isso? Porque, assim, não dá pra gente coletar sangue, coletar saliva e medir a quantidade de dopamina de cada criança, né? Então, esse seria o ciclo de degradação da dopamina, né? Porque a gente tem os neurotransmissores que precisam ser metabolizados e excretados de alguma maneira. No ciclo de metabolismo da dopamina, a gente tem uma enzima bem interessante, que é a catecol-O-metiltransferase, né, a CONT, que por que ela é interessante para a gente? Porque acontece um fenômeno genético com ela de polimorfismo. O que é esse polimorfismo? Na cadeia genômica, por questões de acaso mesmo, né, porque um polimorfismo é uma mutação que ocorre com uma frequência muito maior. Então, assim, ao acaso, eu troco uma base nitrogenada por outra. No G, eu troco uma guanina por uma adenina. E o fato de eu ter uma base nitrogenada ou outra faz com que a gente tenha aminoácidos diferentes. Eu posso ter ou um aminoácido de valina ou um aminoácido de metionina. A mudança dessa única base faz com que a enzima, né, que tem essa cadeia genômica aqui, que produz a valina, ela tem uma velocidade de degradação entre 3 ou 4 vezes mais rápida do que a enzima que tem a metionina. Se ela vai degradar, ou seja, se ela vai quebrar a dopamina de maneira mais rápida, significa que eu vou ter uma concentração menor de dopamina livre ali para se ligar e disparar impulso nervoso. Da mesma maneira, se eu tenho uma enzima mais preguiçosa, que vai degrada mais lentamente, significa que a dopamina vai ficar felizinha lá na fenda sináptica, pronta para ligar e continuar disparando, né, esse impulso. E essas variações desses níveis de dopamina têm sido associadas com diferentes perfis de processamento de informação. Tá? Ou seja, essa variação do nível de dopamina operacionalizado pelo polimorfismo da CONT. Essa meta-análise mostra aí de maneira super resumida, né, que o alelo de metionina, a presença do alelo de metionina,
tem sido associada com melhores desempenhos em tarefas cognitivas, em especial tarefas de memória de trabalho, enquanto o alelo de valina está associado com melhor regulação emocional. E assim, né, então a gente vê que tem vantagens de ter um ou outro alelo, e é isso que caracteriza um polimorfismo e não uma mutação, porque tem uma vantagem efetiva ali de você ser um ou outro. A frequência desses alelos na população é 50-50. Bom, então o que a gente tem feito para investigar qual que é a influência da dopamina através, né, da operacionalizada pela Conte, ali, pelo polimorfismo da Conte, influencia aí na cognição numérica, pensando naqueles 3 aspectos de habilidades básicas de senso numérico, memória de trabalho e ansiedade matemática. Bom, então esse é o estudo do meu mestrado, né? A gente usou crianças de 8 a 12 anos, sem histórico de transtornos psiquiátricos, aí tem um asterisco porque crianças com TDAH não foram excluídas. Como que a gente dosou, né, como a gente genotipou a Conte foi através da coleta de material biológico ou sangue ou saliva. Hoje a gente consegue fazer isso tudo só por saliva mesmo, antes a gente não tinha padronizado a técnica, mas hoje é bem mais fácil a gente fazer isso com saliva, que acaba facilitando inclusive a coleta de dados, né, que eu não tenho que curar o menino. Bom, mas é super interessante assim, que a gente nunca teve problemas, assim, são mais de 400 amostras de sangue coletadas, né? Claro que a gente precisa escolher crianças ou outras, mas é bem interessante que, assim, quando não, vamos coletar, vamos enfrentar, você tem medo, aí todo mundo acaba indo lá, não, supera o medo, é legal. Eles disputam quem vai chorar minha. Mentira, eles não choram. Enfim, bom, então eu estou falando de gene, né? De genotipagem. Então, dupla hélice, DNA, então eu tenho sempre um par de alelos. Ou seja, seria possível 3 tipos de genótipo. Crianças val-val, com 2 valinas, crianças com 2 metioninas e crianças com 1 metionina e 1 valina. A maneira que a gente agrupou essas crianças nesse estudo foram as crianças homozigotas para valina, então val-val, né, valina-valina, versus as crianças com pelo menos um par de metionina, então met ou val-met. Tá? Essas crianças eram pareadas em sexo, idade e inteligência. Para medir memória de trabalho, a gente utilizou o dígitos e o corpus, né, que a Júlia já disse, e as tarefas matemáticas elas foram divididas em 2 grupos, nas tarefas simbólicas, com uma demanda de memória de trabalho, né, problemas matemáticos, né, simples, igual a Júlia disse mesmo, e 2 tarefas de transcodificação. O ditado, muito bem explicado pela Júlia, e também a leitura de números. Que aí a gente apresentava um número escrito na forma arábica e a criança tinha que ler aquilo verbalmente. E 2 tarefas não simbólicas. Uma que era a comparação de magnitudes não simbólicas, apareciam 2 bolas brancas com pontos na tela e a criança tinha que escolher uma tarefa computadorizada, qual dos lados tinha mais pontos, e uma tarefa de estimação, que aparecia só uma bola branca na tela e a criança tinha que estimar quantos pontos tinha. Lembrando que nessa estimação não era possível a criança utilizar a estratégia de contagem, porque o estímulo ficava na tela por pouco tempo. Bom, os resultados encontrados foram bem interessantes, né, até o não resultado, que não houve diferença entre os grupos em relação às tarefas de memória de trabalho, que era uma das coisas que a gente tinha mais evidências na literatura, né, que existe essa diferença entre os genótipos em tarefas de memória de trabalho, mas houve diferença entre os grupos em todas as tarefas de matemática, problemas nas 2 de transcodificação e nas 2 de senso numérico, sempre com um melhor desempenho para as crianças com pelo menos um alelo de metionina. E aí, assim, para a gente confirmar esse resultado, né, que a gente pensa, mas os grupos são diferentes em relação ao senso numérico, que é uma das teorias que diz que as dificuldades da matemática seriam causadas por dificuldades no senso numérico, dificuldade de estimar e de comparar a quantidade. Então, será que seria essa diferença entre os grupos que não estaria causando, né, as outras diferenças nas outras tarefas? Aí a gente fez um modelo, né, com covariável e viu que o grupo com metionina ainda continuava estatisticamente
melhor do que o de Valina nas tarefas de transcodificação, né, de leitura e ditado, mas na tarefa de problemas essa diferença entre os grupos tinha sumido. Obviamente, na outra tarefa de senso numérico, a diferença sumiu também, no mesmo construto. Bom, em resumo, né, os nossos resultados. Então, crianças com pelo menos um alelo de metionina tiveram um melhor desempenho em tarefas numéricas, com efeito de magnitude moderado ou pequeno, uma coisa que é esperado, né? Assim, não esperaria diferenças com efeito de magnitudes grandes, uma vez que é um polimorfismo que a gente estaria falando, né? Quando a gente incluiu no modelo as habilidades básicas, né, numéricas, do senso numérico, essa diferença entre os grupos nas tarefas matemáticas sumiram para a tarefa de problemas, né? A diferença sumiu, quer dizer. E não houve problema, não houve diferença entre os grupos na tarefa de memória de trabalho. Bom, então, o que a gente percebe? Que houve, sim, uma influência, né, dos mecanismos dopaminérgicos, aí no caso da cooperação realizada pela Conte, nesses aspectos mais básicos da matemática, como o senso numérico. E esses resultados, eles são melhores contextualizados pensando naquele modelo que eu brevemente expliquei, né, que é o modelo do acumulador, que a gente vai acumulando essas quantidades que a gente vai visualizando, o tempo que vai passando, né, e também em relação que você precisa manter essa quantidade que você visualizou, que você vai precisar comparar numa memória de trabalho para você conseguir comparar depois, né, um modelo que já no passado já foi demonstrada a influência do sistema dopaminérgico. Bom, vocês viram que as crianças Val, elas foram piores em relação ao senso numérico, piores em relação à fração de Weber, né, que a Júlia falou que é a variável que a gente usa para medir esse senso numérico. Interessantemente, crianças descalcúlicas, né, com dificuldade de aprendizagem da matemática, elas têm essa fração de Weber pior, mesmo elas vão piores, né? E outra evidência que ajuda a gente a corroborar a utilidade do modelo anterior é que crianças com dificuldade de aprendizagem na matemática também são piores em tarefas de estimação de tempo, ou então de comparação de tempo não simbólico. Então, você fica parado, ou então pergunta durante quanto tempo o estímulo apareceu na tela, e aí a gente vê que é dessa relação realmente entre tempo e comparação de quantidades. Bom, mas o senso numérico, ele teve um impacto somente nas tarefas de problemas matemáticos, mas não teve sobre a tarefa de transcodificação. Existem vários estudos que demonstram que a tarefa de problemas, quando ela é muito simples, né, em especial a nossa, que os estímulos eram só de um dígito só, existe uma ativação em regiões do sulco intraparietal, que são regiões associadas ao senso numérico, à fração de Weber, ou seja, seria um impacto esperado, né, de acordo com isso. Bom, em relação à tarefa de transcodificação, como a Júlia disse, o modelo que a gente usa, ele é um modelo assemântico, né? Então a criança não precisaria acessar essa representação semântica de quantidades, então por isso que a fração de Weber não teve nenhum impacto sobre esse desempenho e a diferença entre os grupos se manteve. Mas o que a gente tinha mais, assim, a hipótese que a gente tinha mais argumentos, né, que a gente esperaria diferença entre os grupos em tarefas de memória de trabalho, a gente não encontrou. Então, a gente argumenta mais no sentido de que a gente estratificou os grupos de uma maneira que não são todos os estudos que fazem, né? Alguns estudos estratificam em 3 grupos, outros estudos agrupam as crianças com pelo menos um alelo de valina, né? Ao contrário do nosso. Esse pode ter sido o motivo para a gente não ter encontrado a diferença. Outra questão é que a memória de trabalho existem diversos paradigmas para a gente testar, né, para a gente medir essa memória de trabalho. A gente utilizou uma tarefa que é mais de manipulação, né, e muitos desses estudos que encontraram diferenças utilizaram tarefas com um componente maior de armazenamento. E além disso, a gente tem uma faixa etária de avaliação muito grande, que acaba variando um pouco da literatura. Mas aí acaba que um dado fica contrastando com o outro, porque o polimorfismo da Conte ele teve um impacto na tarefa de transcodificação, mas não teve na tarefa de memória de trabalho.
Mas a Júlia disse, eu também disse, que a memória de trabalho influencia muito o desempenho nas tarefas de transcodificação. Novamente, né, a gente argumenta em relação a essa questão do paradigma e até mesmo em questão do idioma, porque a gente não tem dados muito sólidos, né, nos nossos dados em relação a essa influência da memória de trabalho. A gente sabe que tem uma influência, mas vocês viram que, por exemplo, em relação ao trabalho da Júlia, esse é mediado, por exemplo, pelo processamento fonêmico. E os estudos que mostram essa influência da memória de trabalho sobre a tarefa de transcodificação são crianças alemãs. Né? E no alemão existe uma inversão para você transcodificar o número. Então, ela escreve 81, mas fala 180. Então, demandaria muito mais processos de memória de trabalho. Mas teria uma maior demanda de memória de trabalho. Bom, depois eu fecho e faço uma conclusão. E agora, para só finalizar a apresentação, um segundo estudo que demonstra a influência, né, da Conte, também dos mecanismos dopaminérgicos operacionalizados pela Conte sobre aspectos emocionais da matemática, que é a ansiedade matemática. Esse grupo de crianças aqui foi mais amplo, né, de 7 a 12 anos. A gente manteve o mesmo critério de estratificação, crianças Val-Val versus crianças com pelo menos um alelo de metionina. Variadas em idade, inteligência, série escolar, sexo. As tarefas utilizadas para esse estudo, né, inteligência, né, para a gente conseguir variar essas crianças, desempenho matemático medido pelo subteste de aritmética do TDE, e uma escala que a gente tem de ansiedade matemática, um questionário matemático que a gente pergunta à criança, ela vai relatar quais são os sentimentos, né, dela em relação à matemática. Essa escala ela é dividida em 4 subescalas, que são agrupadas em 2 grupos. O grupo das subescalas 1 e 2, que são aspectos mais cognitivos, né, que a gente pergunta para a criança quão bom ela é em matemática, em cálculos mentais, em cálculos escritos, né, então é a autopercepção do indivíduo sobre o desempenho. E a segunda é as atitudes da criança em relação à matemática, que a gente pergunta para ela que tanto que ela gosta. Você pode ser bom em uma coisa e não gostar daquilo, né, sinceramente. E as subescalas 3 e 4 são aspectos mais emocionais, que a gente pergunta para a criança que tanto que ela fica feliz ou triste quando ela tem problemas na matemática, e a subescala 4, que é a subescala de ansiedade propriamente dita, né, que a gente usa para a criança a palavra preocupado, né, que às vezes a ansiedade não é muito abstrato para eles, mas a gente pergunta quão preocupado ou tranquilo eles ficam quando eles têm problemas em relação à matemática. Então, novamente, a gente comparou os 2 grupos, né, e nenhuma diferença foi encontrada entre eles, tanto em relação ao desempenho matemático e tanto em relação ao questionário de ansiedade matemática. Mas, assim, a gente sabe, tem muitos estudos na literatura da influência do sexo, né, do gênero em relação aos transtornos de ansiedade. Então, assim, dentre os objetivos desse artigo também estava verificar se tinha algum impacto o gênero sobre os níveis de ansiedade das crianças, né, das meninas e dos meninos. E aí, para isso, a gente fez uma análise fatorial, né, que a gente queria ver a interação entre o polimorfismo, o sexo e os níveis de ansiedade matemática nas crianças. E aí a gente vê que tem um efeito principal, um main effect em relação a sexo, né, que as meninas elas são mais ansiosas que os meninos. Só que a gente encontrou também um efeito de interação entre polimorfismo e sexo, né, que os meninos com pelo menos um alelo de metionina, não sei se vocês estão vendo aí, está escrito MED aqui, eles são mais ansiosos do que os meninos Val-Val, né? Então, assim, ter pelo menos um alelo de metionina, assim, seria um fator de risco, ou ser Val-Val seria um fator de proteção em relação à ansiedade matemática para os meninos, no sexo masculino. Bom, e aí, para finalizar os resultados, a gente fez uma análise de regressão, usando a 4ª escala, né, como variável dependente, e a gente viu que
separando por sexo, e para os meninos, o que predisse nesses níveis de ansiedade matemática foi a outra escala, né, que também relacionada a sentimentos, né, a felicidade e infelicidade, o polimorfismo da Conte, né, ele prediz esses níveis de ansiedade, e a série escolar. Enquanto para as meninas entrou só a outra escala, né, relacionada mais com fatores emocionais, e também a série escolar. Bom, então, para a discussão, a gente traz que não houve diferença em relação ao desempenho matemático. Isso parece um pouco contrastante com o resultado do artigo anterior, que a gente viu que teve diferenças em tarefas do censo numérico, mas a gente pensar a tarefa que a gente utilizou aqui, do teste de aritmética do TDE, é um teste mais amplo, que, né, acaba medindo desempenho escolar, uma correlação maior com inteligência, e esses grupos são pareados com inteligência. Acho que é uma ferramenta que a gente utiliza mais como critério de corte, né, como classificação, não como uma medida bem refinada de desempenho numérico. É um estudo pioneiro na área, né, e assim, a gente encontra na literatura vários estudos que demonstram como a dopamina pode influenciar tanto formas mais generalizadas de ansiedade quanto a fobia social, que é o tipo de ansiedade, né, o subtipo de ansiedade que mais se correlaciona com a ansiedade de desempenho. Em modelos animais também a gente vê essa influência da dopamina sobre os níveis de ansiedade. E assim como os resultados encontrados nos adultos, o fato de você ter uma valina ou ser valval também foi associado com melhores níveis de regulação emocional. E aí a gente tem uma questão, né, que normalmente as mulheres têm maiores níveis de ansiedade, isso tem uma influência em relação a hormônio, estrogênio, né, e só que a gente está numa faixa etária onde os níveis de estrogênio das meninas e dos meninos ainda estão mais ou menos equiparados. A gente viu que as meninas são mais ansiosas, né? A gente pode argumentar em duas linhas de pensamento aí, né? De uma maior propensão feminina em relatar os sentimentos. A gente tem na literatura isso, vários estudos. E até mesmo a questão dos estereótipos sociais, pensando em matemática, né? Que mulheres são piores na matemática. A clássica história, você vai numa sala de engenharia e quanta quantidade de mulheres, enfim. Em relação à série escolar, a série escolar prediz os níveis de ansiedade. Acho que isso a gente pensa até olhando pelo lado mais clínico mesmo, que quanto, né, maior a série escolar, significa que essas crianças são mais velhas, ou seja, elas já foram expostas a mais experiências de fracasso em relação à matemática, e claro que quanto mais você fracassou em relação àquilo, mais ansioso, mais aversivo aquele estímulo se torna para você. E aí, pensando que o polimorfismo da Conte prediz os níveis de ansiedade somente nos meninos, né? Então a gente veria aí uma influência genética aí maior nos meninos, né? Enquanto nas meninas a gente não mediu aqui, né, mas fica para um próximo estudo, a gente poderia pensar numa maior influência ambiental nos níveis de ansiedade, até mesmo pensando nesses dois argumentos que eu disse aqui, da maior propensão feminina em relatar sentimentos, uma coisa regulada bem pelo ambiente mesmo, e os estereótipos sociais. Claro que às vezes é extrapolar demais, mas a gente pode pensar até numa regulação epigenética aí dessa interação ambiente, higiene, o que acaba influenciando mais ou menos. Bom, como conclusão, né, a gente vê como que os mecanismos dopaminérgicos eles podem estar relacionados a diferentes aspectos da cognição matemática. Claro que eu usei um único polimorfismo, estou palpando uma coisa muito pequena aí, uma parte muito pequena do elefante. Não tem ninguém aqui querendo fazer diagnóstico de descalculia, fazendo genotipagem da Conte. Acho que, como moral da história, a longo prazo a gente pode pensar que esses estudos vão contribuir aí, né, para a explicação dos mecanismos genéticos das dificuldades de aprendizagem da matemática e como moral da história, assim, para o que eu posso dizer que esses resultados nos ajudam hoje, né? Então, assim, pegando até mesmo a palestra do Vitor, né, que a gente vê que existem fatores que são individuais que influenciam diretamente na aprendizagem escolar.
Então, assim, não é só pelo método da descoberta, o ambiente, eu tenho a questão de que cada criança às vezes vai ter uma dificuldade ou uma facilidade maior de acordo com as próprias características dela aí. Bom, o nosso site, lá tem todas as publicações que o Vitor falou, que a Júlia falou, tem Facebook, a gente tem um blog semanal, que a gente posta textos mais descontraídos aí, tanto do Vitor quanto dos alunos. Um e-mail, se vocês quiserem. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer muito, Vitor, Annelise, Júlia, pelas brilhantes apresentações. Desperta muita curiosidade da gente saber mais, na verdade foi só um gostinho, né? São assuntos densos que a gente precisa realmente estudar, se aprofundar, mas fica aí então a dica, os professores também estão à disposição certamente para se comunicar com vocês. Neste momento nós vamos abrir para algumas perguntas e eu vou fechar agradecendo a presença de vocês, agradecendo mais uma vez o apoio do ILEA e me desculpando por dois fatos. O telefone tocou e eu vou ter que me retirar nesse momento. Eu estou com uma situação de saúde na família, então estou tentando resolver duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Tenham um bom final de encontro. Obrigada. Fazer perguntas, mas eu gostaria inicialmente de fazer uma reflexão, principalmente com a Júlia, tendo em vista que eu também pesquiso muito questão de intervenção, e uma das coisas que nós temos sistematicamente relacionado é a preocupação de medir impacto com estatística diferencial. Isso tem levado a muitos problemas na área de prevenção, porque normalmente, como foi dito aqui, não fez diferença. Mas será a estatística diferencial a melhor forma de fazer esses cálculos? Porque muitas vezes nós temos um tamanho de efeito que é clinicamente adequado e não temos uma inferência estatística significativa. E são coisas diferentes. Então, muitas vezes nós concluímos por não ter efeito usando uma estatística que não é adequada. Talvez, não sei se foi o caso. Talvez a razão de chance, a razão de risco, a razão de prevalência sejam dados mais descritivos, mas que talvez tragam resultados mais adequados à intervenção clínica propriamente da estatística. Eu não sei, vamos, por favor. Eu queria começar agradecendo a ILEA por essas iniciativas, eu acho fantástico, sou professora aqui na universidade, estou sempre divulgando meus alunos para a gente poder fazer esses diálogos interdisciplinares de diferentes áreas que vocês têm promovido. Professor Vitor, algumas questões que me chamaram bastante atenção na sua fala. A primeira delas é que eu fiquei bastante curiosa em saber não sei, eu não posso falar em termos de Brasil, eu conheço o contexto gaúcho, mas de escolas que fomentem a construção do pensamento científico, aprendizagem através de criatividade e descoberta, acho que ainda é uma realidade que está muito distante assim, do que a gente entende assim, pelo ambiente escolar. Então é difícil até criticar essa metodologia porque ela não é cotidiana. A gente conhece projetos excepcionais, de durações limitadas, ações muito limitadas, mas ainda eu não vejo essa abrangência para a gente chegar a poder analisar nesse sentido, no meu ponto de vista. De repente a realidade é bem diferente em Minas, enfim. Eu estou só fazendo alguns comentários provocativos para a gente discutir, né? Outra questão sobre construtivismo, também acho que foi aplicado e vem sendo aplicado muitas vezes de maneira simplista, limitado a fases de desenvolvimento, coisas que o próprio Piaget colocou, que tem diversos fatores que estão influenciando o desenvolvimento intelectual, como transmissão social, e ele falou que ia recortar então no que ele conseguia trabalhar e trouxe profissionais de diferentes áreas para discutir, né? Inclusive pedagogia, matemática, linguagem, música, e então assim, não vejo que o construtivismo entenda a aprendizagem como algo autônomo, totalmente sem o papel de um professor mediador, justamente que está ali para desestabilizar, fomentar
desafiar, né, tanto que o processo de aprendizagem ele combina com a equilibração, que é a busca de desestabilizar o sujeito para ele ir atrás e discutir, o professor comentando isso, né? E, assim, em termos de prática na sala de aula, que eu tenho, né, tive mais de 10 anos de entrar na universidade e trabalhando há muitos anos com formação de professores, tanto na licenciatura, na graduação, quanto na formação continuada em projetos do MEC, eu acho que é o profissional que mais estuda e trabalha, está lá estudando em sala, está lá trabalhando em sala de aula 40, 60 horas, está fazendo especialização, está buscando curso de extensão, está indo, mesmo que a escola, principalmente em particular, não incentive, tem uma humildade de estar sempre estudando. Eu vejo isso assim, é impressionante. A gente abre cursos de diferentes temáticas, né? Eu trabalho muito de forma interdisciplinar e a procura é sempre enorme. E a gente vai ver a carga horária de trabalho dos professores é enorme, né? Então, eu acho que... eu sempre pergunto para os colegas que trabalham com neurociência que a gente tem que também pensar, a neurociência contribui na educação e o que a educação contribui na neurociência, né? No sentido da gente valorizar essa trajetória também como uma contribuição científica, para quem está em sala de aula e conhece também esse trabalho. Então, só algumas questões assim para a gente, se for possível, discutir um pouco. Muito obrigado pelas suas contribuições, são super interessantes, né? E acho que poderia discutir mesmo bastante. Eu não vou poder aqui rapidamente, né, comentar sobre tudo, mas eu também vou ser bem provocativo, né? Mais ainda do que eu já fui. Então, você já percebeu que eu sou bastante crítico do construtivismo, né? Isso não quer dizer, né, quer dizer que eu acho que o construtivismo não tenha virtudes, né? E aí entra uma outra coisa também, que existem construtivismos e construtivismo, né? Esse é um aspecto que você está levantando, né? E basicamente assim, o sparring partner, né, que eu elegeria uma versão chamada construtivismo radical, né, que é muito influente na educação matemática. Agora, por todo o respeito, por toda licença, né, eu vejo assim alguns aspectos na área de pedagogia que me preocupam, tá? E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem, né, de assim, academicamente, cientificamente, discutir essas questões. Uma questão que eu vejo assim é um enviesamento ideológico e uma ideologia assim romântica, né? Uma versão romântica da realidade, do que é possível, uma negligência das diferenças individuais e em alguns setores da pedagogia, a gente, óbvio, generalizar, como você mesmo colocou, é muito perigoso, mas uma certa resistência à utilização de métodos quantitativos, de avaliação, de inteligência e assim por diante. Então, na minha opinião, o principal obstáculo ao diálogo é que você tem, assim, de um lado, na pedagogia, uma influência muito grande de uma corrente epistemológica, né, que eu chamo de, vamos dizer assim, uma corrente mais hermenêutica, né, mais baseada na interpretação, em métodos qualitativos. Em alemão, né, segundo o filósofo von Wright, se chama de Verstehen, né, quer dizer que é uma questão relacionada com a compreensão. Enquanto isso, na psicologia cognitiva, comportamental, neurociência, a gente tem uma orientação epistemológica que pejorativamente é chamada de positivista, né? Que é mais baseada numa ciência mais dura, né? na inferência estatística, né? E em alemão se fala em Erklären, quer dizer, que é baseado em explicações no teste de hipóteses, né? E eu acho que o diálogo fica muito difícil, né? Ontem eu recebi um anúncio, né, de uma revista aí, construtivista, está comemorando lá não sei quantos anos do não sei mais o quê, e aí eles falam que um dos artigos era um artigo alvo e comentários, e um dos artigos deixava claro assim, no seu
no seu título, que eu não li o paper, eu fiquei curioso por querer ler, que é assim, o incômodo que o autor sentia, ele, assim, do que na cabeça dele seria assim, uma redução da educação num processo de acúmulo de informação. E que a educação seria uma coisa mais do que isso. Tá? Eu concordo. Tá? Eu acho que o objetivo da educação não é simplesmente você fazer com que as pessoas acumulem informação mecanicamente. Mas você tem que pensar o outro lado da questão também, tá? Que é o seguinte: como é que você vai ser um cidadão crítico, autônomo, participativo, se você não tem informação? Se você não tem, como é que você vai ser um cidadão crítico, autônomo, reflexivo, se você não domina ferramentas culturais básicas relacionadas com a leitura e com a aritmética, que é o que está acontecendo com as nossas crianças aqui no Brasil. Então, assim, alguma coisa tem de errado. E, com todo respeito, a pedagogia não está conseguindo resolver. Então, eu acredito que a psicologia e a neurociência podem ajudar. E aí que vem o seu argumento. O argumento que você colocou, um argumento que eu tenho encontrado basicamente na literatura, e também, assim, provocativamente, mas respeitosamente, eu vou fazer uma analogia com a questão do comunismo. Tá? Quando você conversa com pessoas que são ideologicamente de esquerdas, eles sempre vão defender alguma ideologia socialista e eles vão dizer assim: ah, lá na Rússia não funcionou porque foi uma deturpação do comunismo. Em Cuba não funcionou por causa disso. Na Coreia do Norte não está funcionando por causa disso, porque nunca foi o verdadeiro socialismo implantado. Então, esse é um argumento que a gente vê com frequência e, assim, eu acho que o construtivismo é o paradigma dominante na área da educação. E a gente frequentemente vê os construtivistas argumentando de que, assim, não, mas a educação não é construtivista que chegue. Se fosse implementado o verdadeiro construtivismo, você não pode nunca julgar. Isso não é uma coisa, assim, científica, no sentido de que você nunca pode testar a hipótese, você não pode falsificar o construtivismo, porque nunca é o construtivismo verdadeiro. Se você analisa a literatura pedagógica, você vai ver, assim, discussões que às vezes parecem bizantinas. Quer dizer, assim, se é o construtivismo do Piaget, do Vygotsky, quer dizer assim, qual é o verdadeiro construtivismo? Assim, na real, tá, no mundo inteiro, em alguns países um pouco antes, outros países um pouco depois, tá, desde o final da década de 50, a filosofia que orienta a formação dos educadores, tá, é baseada no construtivismo. Como é que as coisas vão ser feitas na prática é diferente. Se você levar para o lado da medicina, você vai ver também, quer dizer, a medicina ela tem uma filosofia ética hoje em dia que é chamada assistência à saúde baseada em evidências. Então a ideia é de que um profissional de saúde, um médico ou outro profissional, ele só pode realizar uma intervenção terapêutica ou diagnóstica se ele tiver evidências científicas de que aquilo ali funciona para aquela situação. Tá? Na prática, como é que vai acontecer? Bom, acontece muita coisa. Né? Eu comentei do construtivismo no sentido de alguns estereótipos que o senhor levantou aqui, que, na verdade, né, são radicais também. Mas eu pergunto numa pausa... É um debate, né? Claro, mas eu ofereci o microfone, é só pegar. Ótimo. Eu só queria perguntar se tem pedagogo que inclui a sua equipe, como é que é esse trabalho com o pedagogo. Eu já tentei trabalhar com pessoas da pedagogia, tá? Várias vezes. Até agora eu não consegui, mas eu não desisti. Então, basicamente, o que eu acho assim, é que as pessoas se fecham, né, na sua igrejinha epistemológica e acaba se tornando bastante difícil esse diálogo. E a gente trabalha num determinado modelo, né, num determinado paradigma, que é da ciência, se quiserem, né, positivista, né, que é o que a gente acredita, e outras pessoas acreditam em outra coisa. Então, o negócio fica bastante complicado. Tá? E vocês entendam, né, a minha apresentação no sentido assim, de questionar, de levantar dúvidas, né, de
vamos dizer assim, um convite à reflexão, quer dizer, será que esse é o caminho? Então, assim, através da sua intervenção, assim, eu fico com a impressão que você acha que não foi construtivista que chega. Eu acho que foi construtivista demais. E que, na verdade, assim, o que impera, a filosofia que orienta é o construtivismo. E isso faz com que a formação dos educadores seja enviesada em determinadas direções. Uma colega minha fez uma análise dos autores psicológicos que eram adotados, que orientavam, né, o currículo de graduação no curso de pedagogia na UFMG. E os autores são esses três: Fanon, Piaget e Vygotsky. O mais novo deles morreu em 1972. Tá? Na psicologia, nesses últimos 50 anos, aconteceu uma coisa que se chama revolução cognitiva, tá? Que começou na década de 50. Então, o que eu estou criticando é que a formação dos educadores está passando ao largo disso. Tá? Então, existem métodos, né, de alfabetização relacionados, né, à compreensão da importância que a consciência fonêmica tem no processo de alfabetização. Isso é ignorado solenemente nas nossas políticas públicas. Ao invés disso, a ideia que se vê de uma maneira bastante grosseira, mas generalizando, é assim: as crianças que vêm de ambientes mais carentes, do ponto de vista socioeconômico, elas não veem sentido naquilo, então elas não aprendem porque aquilo não faz sentido para elas. Então, nós temos que enriquecer semanticamente o material de aprendizagem, a experiência de aprendizagem delas. Tá? Não tem funcionado. Tá? Outros países têm feito exatamente o contrário. Há 2 anos atrás, eu assisti uma palestra muito interessante com um neuropsicólogo finlandês contando, né, como é que foi a experiência deles em relação à alfabetização. Então, na década de 50, as pesquisas psicológicas indicavam que o método holístico para a alfabetização seria o mais interessante. Então, como eles queriam fundamentar a educação em evidências empíricas, eles fizeram a formação dos educadores, dos alfabetizadores, todos nesse sentido. Foi um fracasso. Tá? Não funcionou. Durou lá 2, 3 anos e eles não conseguiram resultado nenhum e tiveram que mudar. A partir daí começou a surgir, então, esses estudos, né, mostrando que a consciência fonêmica, a correlação grafema-fonema, né, são aspectos importantes para a alfabetização. E eles reorientaram a política deles e obtiveram o sucesso que eles têm. Então, a questão de você trabalhar numa filosofia, vamos dizer assim, de uma prática profissional baseada em evidências, te permite, se você avalia coisas, se você tem uma orientação teórica clara, se você está testando hipóteses, você sabe ver se essas hipóteses funcionaram ou não funcionaram. Mas para que você possa fazer isso, você tem que ter, em primeiro lugar, trabalhar dentro de um paradigma, dentro de um referencial epistemológico, científico, baseado no teste de hipóteses, na inferência estatística. E não somente em testes, em métodos qualitativos. Tá? E, obviamente, mesmo assim, você não tem garantia, né, de que essa política, essa política vai ser realmente implementada. Porque aí entra um aspecto que é mais difícil ainda, que é a implementação, né, pelos governantes, né, que também é uma coisa bastante complicada. Nós temos um tempo limitado, então vou pedir que façam 2 ou 3 perguntas ou 4 em bloco, depois os nossos palestrantes respondem e nós encerramos a sessão. Por favor. Bom, eu sou aluno da computação e sempre que eu assisto alguma palestra da psicologia, se faz essa comparação da inteligência dos computadores com a inteligência humana. O computador ele é uma máquina que acho que a velocidade que ele processa as coisas não é comparável com a do cérebro humano, porque ele é uma inteligência verbal. Tudo que a gente faz, a gente descreve para ele o que ele vai fazer. Ele não consegue extrapolar aquilo que foi programado. Enquanto isso,
na inteligência humana a gente trabalha, pega uma coisa de um lado do outro, consegue ir além das instruções originais, né? Como é que na neurociência se vê isso aí? Por favor. Na verdade, a minha pergunta era uma relação a essa discussão, né, que eu fiquei pensando, porque quando o senhor começou a falar, eu pensei assim, colocou uma câmera escondida na escola onde eu trabalho. Porque essa é a realidade. Só que tem que ver, acho que talvez o meio. Eu trabalho com educação infantil. E essa é a realidade da educação infantil em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é onde eu tenho contato. E eu vejo que não há essa busca, não há essa procura. E quando a gente tenta fazer isso, é muito distante para ter um entendimento disso em relação à criança. Eu fui buscar fora a formação no Forest. Eu fiz um pós em neuropsicologia e depois fui fazer psicopedagogia e não consegui terminar. Né? Porque não tem como. E aí lá se abordava a Santíssima Trindade. E daí na última aula me disseram assim, também existe o Forest, né? Mas se vocês quiserem saber sobre ele, vocês vão ter que buscar, porque aqui a gente não sabe. E eu fui buscar, né? Que é a mediação da aprendizagem. Só que quando a gente chega no processo de educação infantil e tenta mediar isso com o professor, está muito distante do pensamento deles. E eu me deparo com isso no time. Né? Então eu acho que tem que fazer um movimento realmente muito grande para a gente tentar mudar na educação infantil. E eu acho que quando a criança tem a maior habilidade cognitiva. E eu vejo essa dificuldade todos os dias. Essa é a minha realidade. Teria mais uma questão? Então, passo a palavra para os palestrantes. As questões são bastante interessantes e complexas. A minha experiência de sala de aula é na universidade, né? Eu não tenho experiência de sala de aula no ensino infantil ou fundamental, né? Mas a realidade que eu vejo a minha experiência, né, vamos dizer assim, profissional, é de um neuropsicólogo que atende crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, eu vejo como as crianças se comportam, o que as famílias contam e o feedback que eu recebo das professoras. E o que eu vejo, eu concordo assim, que as professoras elas têm uma coisa que é admirável, tá? Que é justamente isso, elas são professoras porque têm um compromisso, né, com o conhecimento, com a aprendizagem. Então isso que você descreveu dos cursos de pós-graduação é uma realidade, a leitura é uma realidade, a gente vê que as pessoas buscam conhecimento. Só que, infelizmente, essa busca, na minha opinião, não é orientada por uma metodologia científica, e sim é orientada por questões ideológicas, por questões políticas, partindo do pressuposto, vamos dizer assim, de que os problemas educacionais do Brasil e de outros países seriam problemas basicamente de natureza política e negligenciando as questões técnicas subjacentes, né, principalmente a contribuição que hoje em dia a psicologia, muito mais do que a neurociência, pode dar. Tá? Então, assim, essa é a minha base, né, vamos dizer assim, de onde eu me considero no direito de vir dar palpite sobre isso. Eu sou uma pessoa que tenho 33 anos de experiência profissional na área de transtornos de aprendizagem, que algumas pessoas nem acreditam que existam, né? Que falam que é mito, que não sei mais o que. Então, assim, faz 33 anos que eu me dedico a esse mito dos transtornos de aprendizagem. A partir dessa perspectiva, né? Que certamente é limitada, mas que, vamos dizer assim, acho que deve ser complementar de alguma maneira, né? A perspectiva de quem está ali na sala de aula e que tem, vamos dizer assim, essa avidez, né, por conhecimento, que procura ler, que procura fazer uma formação continuada, mas essa formação, na minha opinião, ela falta assim, uma fundamentação científica maior, e eu acho que a psicologia pode dar isso
né? Nesse momento, e quando eu falo eu falo psicologia cognitiva e psicologia comportamental. E a neurociência logo, né? Mas para isso a gente vai ter que mudar alguma coisa. Senão, né? Eu acredito que essa mudança, internamente aqui no Brasil, talvez seja mais difícil, mas ela está acontecendo no resto do mundo, e como a gente importa as modas todas, né, vai acabar. Bom, rapidamente a questão lá sobre a analogia do cérebro com o computador. Ela é justamente isso, ela é uma analogia. Né? Ninguém acha que o cérebro seja, de fato, um computador. Eu falo cérebro-mente porque, para mim, a partir de uma perspectiva monista, materialista, são a mesma coisa. Tá? O cérebro-mente é um mecanismo adaptativo que evoluiu, né, na nossa espécie a partir de um determinado momento e que tem uma história evolutiva continuada, né, gradual. Tá? Então, obviamente, ele não é um computador, mas a metáfora computacional ela tem um valor heurístico muito grande. Então, a gente trata o cérebro-mente como se ele fosse um computador. E isso nos permite gerar hipóteses. Então, tem um valor heurístico grande, na medida que, pensando dessa maneira, mesmo que isso não corresponda à realidade, vamos dizer assim, em sentido literal, permite gerar uma série de hipóteses, testar essas hipóteses, né, e ir ajustando essas hipóteses e, vamos dizer assim, descobrindo fenômenos, né, gerando dados. Eu não concordo com você numa coisa assim, ó, não é que a computação seja verbal, ela é simbólica, um tipo de computação, né, que é a inteligência artificial clássica, baseada, né, em programas pré-explicitados, né, em modelos pré-programados. Mas existem outros modelos na computação, né, como, por exemplo, as redes neurais conexionistas e sistemas dinâmicos, né, que são totalmente não simbólicos. E hoje em dia, na psicologia, a gente tem um debate grande entre defensores da inteligência artificial clássica, simbólica, e a inteligência artificial conexionista, não simbólica, né, o Maxiel, uma pessoa que estudou isso, né, e a gente não tem condições de decidir se um é melhor que o outro, porque muito provavelmente esses dois aspectos eles estão focando, né, estão descrevendo dimensões específicas, porém complementares da realidade. Bem, eu acho que esse é o papel do Leia, tá? E embora eu acho que ainda há muito para ser construído, nós falamos muito em interdisciplinaridade, mas na realidade temos muitas dificuldades em fazer. Nós reunimos pessoas de diversas áreas que não conseguem muitas vezes interagir. Tá? E para mim fica muito claro, muito evidente isso no próprio consultivismo, que ele não é uma pedagogia, é uma corrente epistemológica. Quando se transformou em pedagogia, deu 335 consultivos diferentes. Tá? Ele não nasceu com Piaget. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece, se joga o construtivismo no lixo, epistemologicamente, por uma prática talvez inadequada. Acho que é preciso entender essa perspectiva. Eu acho que o professor foi muito feliz quando disse que as práticas construtivistas talvez não estão ainda à altura do pensamento construtivista como epistemologia. Mas, evidentemente, é desse debate que eu sou da área do esporte, da educação física, eu trabalho com aprendizagem motora. E lá na educação física, que trabalha com aprendizagem motora, está lá o Piaget, está lá o Vygotsky, está lá o... Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Tá? Eu quero agradecer também a oportunidade que eu tive, porque o professor Jacir está viajando, de estar aqui nesse momento. Tá? Foi um prazer tê-los conosco. Espero que voltem sempre. E, mais uma vez, agradecer a Tamires e a Edmeia pelo sucesso desse evento. E tenham todos um bom dia, um bom final de semana e voltem sempre. Tá?